Oi, pessoal! Dando seguimento ao nosso estudo, do nosso projeto das questões discursivas da OAB, nós já fizemos a análise do exame 45, as das 4 questões do exame 44, e hoje vamos iniciar o estudo das questões discursivas do exame 43. Hoje nós vamos analisar a questão 1 e 2, tá? E essa prova do exame 43, essas questões 1 e 2, elas falam muito sobre o direito material, que é aquele direito que a gente precisa saber, direito individual de cada trabalhador. E são assuntos que realmente a FGV adora cobrar em prova, porque realmente são do dia a dia do advogado. Então aí vocês precisam se ater a essas temáticas que são importantes, tá? As duas questões, tanto a primeira questão quanto a segunda questão, na primeira questão, a FGV trazia a questão dos bancários, né, que ele tem uma duração e uma jornada especial, e aí vocês vão ver que a gente vai falar sobre o gerentinho e o gerentão, para que vocês entendam o que é que significa cada um. E a questão na segunda questão, a FGV trabalhou muito sobre a questão das férias, quando elas devem ser concedidas, caso exista faltas ao serviço e o período. Então, isso cai tanto na primeira fase, muito em questões objetivas, como também cai na segunda fase, porque são temáticas, como a gente vem batendo nessas informações, são temáticas específicas que a FGV cobra, tá? Então, vamos lá, a análise da primeira questão do exame 43. O enunciado, ele propõe o seguinte: Jorge e Sônia são casados, trabalhavam no Banco Dinheiro Vivo e foram dispensados sem justa causa em novembro de 2023. Nos últimos 5 anos, Jorge ocupava o cargo de gerente de agência. Vejam, aqui eles estão dizendo, né, no enunciado, que ele era gerente de agência. E aí eles vêm contando as atribuições de Jorge. Eles dizem: com carteira de clientes, assinatura autorizada e tinha 2 assistentes que auxiliavam quando necessário. Sônia, por sua vez, era gerente geral de agência. E aí é onde eu quero que vocês se atenham. Quando a gente vai falar em gerentinho e gerentão, vejam, Jorge só era gerente da agência e ele tinha 2 subordinados. No caso de Sônia, ela era gerente geral da agência. E aí vem falando aí as atribuições dela, que ela trabalhava nessa agência nos últimos 7 anos, estando hierarquicamente acima dos demais gerentes, de modo que controlava a produtividade deles, participava do comitê de crédito e reportava o que de relevante havia à direção do banco. Então vejam, entre Jorge e Sônia, Sônia estava acima de Jorge, tá? Ambos recebiam salário e gratificação de função de 100%. Após a dispensa, o casal ajuizou uma reclamação trabalhista plurima. O que é que significa essa reclamação trabalhista plurima? Significa que eles ajuizaram em conjunto uma única reclamação com 2 reclamantes, tá? Esse termo plurima significa isso, requerendo o pagamento de horas extras e reflexos. Jorge disse que apesar de o bancário ter jornada de 6 horas diárias, conforme o artigo 224 caput da CLT, ele se ativava das 9 às 18, com intervalo de 1 hora para a refeição. Já Sônia disse que trabalhava das 8 às 20, com pausa alimentar de 1 hora. Então aí eles estão dizendo horários diferentes, só que os dois tinham 1 hora de intervalo. Então, a questão da hora extra e os reflexos refere só à extrapolação, suposta extrapolação de jornada. Vejam só, esse artigo 224 da CLT é o artigo que fala da jornada especial dos bancários, tá? E ele vai falar lá pra gente, esse artigo, dizendo o seguinte, que a duração normal do trabalho dos empregados em bancos e casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Vejam, isso é para o bancário normal e não o bancário que exerce cargo de gerência ou o gerente geral da agência, tá? Então, nesse caso aqui, as 6 horas é única e exclusivamente para os bancários normais, que não têm cargo de chefia nem de gestão.
E no parágrafo 2º, ele vai dizer lá, as disposições deste artigo não se aplicam. Não se aplicam significa o quê? É uma exceção aos que exercem funções de direção, de direção, gerência, fiscalização, chefia ou equivalentes, ou que desempenham outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo. Vejam, aqui tem uma ressalva que quem é gerente geral ou faz parte de um cargo de direção no banco, ele tem que receber pelo menos 1/3 a mais dos cargos que estão subordinados a eles. Vejam que no enunciado da questão ele diz lá que tanto Jorge quanto Sônia, eles recebiam salário e gratificação de função de 100%, ou seja, os 100% vai dar muito mais do que 1/3 acima dos subordinados dele, tá? Agora, uma coisa que vocês tinham que observar, que era uma informação extremamente importante, a gente já poderia dizer, certo, inicialmente, que no caso de Jorge e Sônia, eles não estavam enquadrados nessa jornada que seria a regra geral de 6 horas. Por quê? Porque um seria um cargo de gerente de agência e o outro um diretor geral de agência. E aí, o cargo de gerência, geralmente eu chamo de gerentinho. E o cargo de gestão é o gerentão, tá? E aí, só que tinha uma nuance, que é uma previsão que está prevista lá em súmula do TST, que vocês têm que ter conhecimento dessa súmula. Sempre que a FGV falar sobre bancário, a gente vai ter previsão legal lá na CLT, no artigo 224, parágrafo 2º, que tem uma exceção legal, tá? E a gente vai ter toda a regulamentação com relação aos cargos de gerência na súmula 102 do TST. Então, vejam, continuando a leitura do enunciado da questão, quando a gente passa para a análise das questões em si, vejam só que o que a FGV estava querendo da gente, considerando a situação narrada, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, que aí é essa súmula 102, responda às indagações a seguir. Ciente de que você é advogado de quem? A gente é advogado de Sônia ou de Jorge? Não. A gente aqui é o advogado do banco, tá? Então, como a gente é advogado do banco, a gente deveria se utilizar desse artigo, da fundamentação legal desse artigo 222, parágrafo 2º da CLT, como da súmula 102, tá? Então, vamos lá observar. Ele pergunta as duas alternativas, as duas alíneas da questão 1, tanto a linha A quanto a linha B, ele pergunta: que tese jurídica você sustentaria na contestação contra o pedido de horas extras formulado por Jorge? Porque Jorge é gerentinho. E a justificação. E a tese jurídica que você advogaria na contestação referente ao pedido de horas extras formulado por Sônia. Vejam, praticamente a mesma pergunta, só que a resposta é totalmente diferente. Por que existe essa diferença do gerentinho e do gerentão? No caso de Jorge da linha A, vocês deveriam explicar o seguinte, que Jorge, ele por receber 100% acima dos salários dos seus subordinados, né, ele estaria inscrito nessa exceção legal prevista no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, que a gente viu lá. Quando o bancário ele é gerente de agência, ele deve receber, ele trabalha 8 horas diárias, ele não trabalha como um bancário normal de 6 horas, tá? E se ele receber mais de 1/3 dos seus subordinados, então ele vai para uma jornada lá de 8 horas. Então não teria que se falar em hora extra no caso de Jorge. A gente poderia ainda continuar fundamentando a resposta na súmula 102, tá? Que vai dizer exatamente a mesma coisa que o parágrafo 2º 224 da CLT diz. Súmula 102, inciso 2. O bancário que exerce função a que se refere o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a 1/3 do seu salário, veja, Jorge recebia 100%. Já tem remuneradas 2 horas extraordinárias excedentes, que é o caso de Jorge especificamente. E ele cumpre jornada de 8 horas, sendo extraordinárias apenas as que ultrapassarem a 8ª hora semanal. Então, a gente poderia fundamentar a nossa resposta no caso de Jorge, certo? Tanto com o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, como
os incisos 1 e 4 da súmula 102 do TST. E no caso de Sônia, Carol, como é que eu vou responder isso? Vejam, Sônia, ela faz parte de uma elite do banco, tá? Ela é o que a gente chama de gerentão. Ela não é um gerentinho. E eu quero que vocês gravem isso, porque Sônia, ela vai ter um cargo de gestão. Nesse cargo de gestão de Sônia, a gente poderia fundamentar lá nas exceções legais que a gente tem lá no artigo 62, inciso 2º da CLT, tá? Que diz que os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto no artigo, os diretores e os chefes de departamento ou filial. Ou seja, a gente já conseguiria descaracterizar qualquer limitação de jornada de Sônia nesse ponto, tá? Porque no enunciado da questão dizia lá que Sônia era gerente geral da agência, estando hierarquicamente acima dos demais gerentes, de modo que controlava a produtividade deles, participava do comitê de crédito e reportava o que de relevante havia à direção do banco. Então, vejam só, a gente não está falando de um gerente comum, de um gerentinho, né, que seria o Jorge. A gente está falando de um gerentão, que seria a Sônia, que teria todo o poder de gestão dentro do banco. Então, nesse caso, ela não se vincula a qualquer jornada, seja ela a regra geral, seja ela a questão de Jorge, que teria a limitação das 8 horas. A regra geral, bancário trabalha até 6 horas diárias. Exceção, gerentinho de agência, trabalha até 8 horas. Se tiver remuneração acima de 1/3 dos demais subordinados, que no caso do Jorge era 100% a mais, então ele, nesse caso, ele já tinha a 7ª e 8ª horas remuneradas. E no caso de Sônia, ela não tem qualquer limitação de horário. Por quê? Porque ela é o gerentão da agência, tá? E essa previsão legal também a gente tem na súmula lá 287 do TST. O que é que diz essa súmula 287 do TST no caso de Sônia? Ela diz o seguinte, que a jornada de trabalho do empregado de banco, gerente de agência, é regida pelo 224, parágrafo. Essa súmula é bom se ater que ela tem duas situações. Ela fala do gerentinho, que era o Jorge, e ainda fala na segunda parte da súmula do gerente geral de agência, que no caso é a Sônia. Quanto ao gerente geral de agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão, aplicando-se o artigo 62 da CLT. Então, no caso de gerentinho, eu também poderia fundamentar na súmula 287, que é a primeira parte da súmula, e no caso de Sônia, a segunda parte da súmula, que fala que ela não está subordinada a nenhuma limitação de jornada, tá? Então, nessa situação, vocês poderiam justificar as respostas de vocês dessa forma, certo? Por quê? Porque Sônia, ela tem um cargo de comando maior do que o Jorge, então ela não tem qualquer limitação de horário, fixação de jornada. E aí essa tese que vocês defenderiam na linha B, e na linha A, falaria que o Jorge, por ter 100% de remuneração a mais do que os seus subordinados, ele já tinha a 7ª e 8ª hora remuneradas pelo banco. Passando agora à segunda questão do exame 43, certo? Na segunda questão, é uma outra temática que a FGV sempre cobra em provas, tá? Que é referente às férias. Nessa temática, o que é importante vocês observarem é a previsão legal que tem lá no artigo 473 da CLT. Vejam, quando a gente for ler o enunciado, vocês vão observar, ok, que a FGV ela vai colocar situações de casos concretos. E nessas situações de casos concretos, a gente precisa interpretar o enunciado para poder extrair as informações e responder da melhor forma, pontuar e vocês tirarem uma nota que dê para passar no exame, que consigam êxito no exame, tá? Vamos lá. Vejam, a questão 2, ele fala o seguinte: na sociedade empresária Cordial Alimentos Limitada, 4 empregados faltaram um dia ao serviço. Então, eu tenho 4 funcionários, cada um faltou um dia ao serviço. Pedro faltou porque foi se submeter ao exame prático de direção para obter, no caso, a CNH, pela primeira vez. Maria faltou porque foi solicitar o título de eleitor. Já José
porque foi a Polícia Federal pedir o passaporte, te retirar o passaporte. E Rosa, porque seu gato de estimação morreu atropelado. Vejam só, dessas 4 situações, o que é que a gente tem de previsão legal? Autorizando o afastamento e o afastamento com o abonamento desse dia de falta. Aqui eu só tenho, no caso, a Maria, né? E aí vocês vão perguntar, mas Carol, onde é que eu tenho essa informação? Minha gente, tudo tá na CLT, tudo tá no vadimeco de vocês, todas as informações vão estar na legislação. A gente precisa aprender a manusear o código para achar as informações de uma forma mais rápida e fácil possível e ter uma sistemática na hora de procurar, tá? Então lá, o que é que a gente tinha no artigo 473? Diz lá, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do seu salário, certo? E aí ele vai discorrendo lá. No caso, até 2 dias consecutivos, se tiver um falecimento. 3 dias consecutivos, se for caso de casamento. 5 dias consecutivos, se for caso de nascimento do filho. 1 dia a cada 12 meses, em caso de doação voluntária de sangue. 2 dias consecutivos, a fim de se alistar eleitor. Então, quem é que foi se alistar aqui? No caso, faltou porque foi solicitar o título de eleitor, né? Então, aqui Maria é a única que a gente está vendo hipótese legal para fazer esse abonamento, tá? Num período de tempo que estiver que cumprir as exigências do serviço militar, nos dias que tiver comprovadamente realizado provas e exames vestibulares, caso precise comparecer a juízo, se for representante de entidade sindical, também tem direito ao abonamento, tá? O esposo ou a esposa acompanhar o esposo acompanhar a esposa a companheira em 6 consultas médicas, caso ela esteja grávida, e 1 dia por ano para acompanhar um filho de 6 anos em consulta médica. E aí a gente tem também uma hipótese que é nova, de 2018, que diz que 3 dias consecutivos em caso de realização de exames preventivos para descoberta de câncer, tá? Então, aí o que é que acontece? Nessa situação, a gente já veria aqui nesses casos, se fosse uma pergunta referente ao que poderia abonar ou não abonar, a gente teria aqui, no caso, só Maria. Mas vamos continuar lendo o enunciado da questão. Pedro, Maria e José, vejam, só Pedro, Maria e José requereram o abono das faltas, comprovando documentalmente as razões das faltas. Então, no caso aqui, quem não pediu o abono foi Rosa, né? Diante da situação retratada, observados os termos da CLT, você na condição de advogado, veja, mais uma vez, de quem é que a gente é advogado? Da sociedade empresária. Deve responder às indagações. Então, a gente é advogado da empresa. Então, a gente está aqui para defender o direito da empresa e não o direito dos empregados, tá? Algum dos empregados terá a ausência abonada, justifique. Olhem, vejam só. 4 faltaram. Pedro, Maria, José e Rosa. Então, 4 faltaram. Só quem pediu foram 3 o abonamento. Foi Pedro, Maria e José. Rosa não pediu abonamento, tá? Isso é uma informação que vocês tinham que interpretar e observar na questão, certo? Então, qual desses a gente viu dentro da leitura do artigo 473 da CLT que poderia ser abonado? Pedro faltou porque foi tirar a CNH. Isso não é hipótese de abonamento, tá? Maria faltou porque foi se alistar como eleitora. Isso é hipótese de abonamento. E José foi à Polícia Federal tirar o passaporte. Isso também não é hipótese de abonamento. Então, nesse caso, só Maria. Como é que vocês iam responder? Num caso apresentado, somente Maria terá direito à ausência abonada, de acordo com o artigo 473, inciso 5º da CLT, tá? E vocês poderiam, inclusive, transcrever o artigo posteriormente, mas tem que dizer que no caso proposto, porque é de acordo com a interpretação do enunciado da questão, tá? Segunda linha, a linha B, o que é que ela perguntava para a gente? É juridicamente viável conceder 29 dias de férias à Rosa? Vejam, Rosa foi quem não fez pedido de abonamento. Devido ao desconto da falta cometida, Rosa não pediu abonamento
Rosa, o que foi que aconteceu com Rosa? Ela faltou, por quê? Porque o gato de estimação dela morreu atropelado. Isso é hipótese de abonamento de acordo com 473? Também não. Mas vejam, isso não é interpretação, é efetivamente que é que a FGV quer da gente? Ela quer saber se é juridicamente viável conceder 29 dias de férias. Por quê? Porque Rosa, eles querem saber se eu posso descontar essa falta de Rosa do período dela de férias. Veja, Rosa só faltou uma vez porque o gato dela morreu. De acordo com o artigo 130 da CLT, eu posso fazer esse desconto? Não. De acordo com a CLT, é proibido fazer descontos das faltas num período de férias. E diz lá no artigo 130, parágrafo 1º, é vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. Vejam, eu não posso descontar a falta do meu empregado ao serviço, certo? E aí, tá, Carol, eu não posso descontar, não posso descontar. Mas eu tenho no artigo 130 as previsões legais de quantas faltas eu posso deduzir o período de férias. Isso não é um desconto, tá? É uma previsão legal que aí vocês vão fazer a dedução de acordo com o que prevê o caput do artigo 130. Então, se você quer mais conteúdos como esse, já se inscreve, dá um like aqui no canal, para que a gente possa produzir cada vez mais conteúdos como este. Tchau, tchau.